Olá, eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus, e estou chegando aqui para a continuação da nossa série de vídeos devocionais baseados no livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Esses vídeos, como você já sabe, são produzidos pelo Ministério Permanecer em Cristo e pelo Instituto Jesus Cristo. Estamos na semana 47 do devocional de Stanley Jones. Semana 47 e o dia é quinta-feira. Veja então comigo quais são as palavras de Stanley Jones para o dia de quinta-feira. Um ano antes do fim da guerra, passando de trem pelo deserto do Novo México e vendo toda a sua área cercada com arame enfarpado, eu soube que estavam à procura de um superpoder. Eu não sabia o que era, mas eu escrevi em meu caderno de anotações, abre aspas. Paulo foi ao deserto da Arábia para aprender o segredo do poder e saiu de lá para transformar o mundo. As forças militares dos Estados Unidos foram ao deserto do Novo México para aprender o segredo do poder e saíram de lá para destruir o mundo? Fecha aspas. Mal sabia eu que tal questão que estava acontecendo assombraria muitas mentes. Esses poderes devem ser tratados de acordo com o caminho. Do contrário, as palavras de Lee Wallace são verdadeiras, abre aspas. E quando a mesa da paz for posta novamente, se Deus não conceder outra oportunidade, Cristo tem de se sentar ali. Do contrário, só haverá destruição. O caminho cristão deve romper com alianças que o enfraquecem e sugam a sua força. Ele deve ser o fim em si mesmo. Clemencial disse, quando um cristão decide viver o cristianismo, então uma verdadeira revolução começa. O cristão deve descobrir o verdadeiro caminho e deixar de seguir o caminho camuflado. Quando chegou o momento da grande escolha do mundo, duas figuras apareceram diante dos líderes judeus para serem escolhidas, Jesus e Jesus. Está lá em Mateus 27, 17. Ambos tinham o mesmo nome, segundo a versão bíblica Mofate, e o mesmo título, Jesus Barrabás. Literalmente, Jesus, Filho do Pai. E Jesus Barabás, literalmente, Jesus, Filho do Pai. Jesus significa Salvador, Filho do Pai. Em ambos os casos, a diferença era o P maiúsculo e o P minúsculo. Ambos vieram como o Salvador da nação. Um usando o método da força para a libertação do jugo romano. O outro, o método de morrer para reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras. Eles eram muito parecidos, tendo nomes iguais e propósitos iguais, mas seu conteúdo era totalmente diferente. A nação escolheu Jesus Barrabás, o homem da força, e nessa escolha pereceu. O poder romano destruiu a cidade dos judeus. Eles pegaram a espada e morreram pela espada. Hoje, duas religiões diferentes estão diante do mundo, ambas com o mesmo nome, Jesus Barrabás e Jesus Bar-Abás. Uma confia no método da guerra para a libertação das nações. A outra confia na boa vontade e na justiça para todos. Qual Jesus escolhemos? Muito interessante esta comparação que Stanley Jones faz entre Jesus e Barrabás e apontando esta versão que mostra eles com o mesmo nome e o mesmo título. Barrabás era um homem que foi preso pelo Império Romano porque tentava pela força uma revolução libertária do jugo do Império Romano. Jesus foi preso porque pregava o amor, o perdão e declarava a sua divindade enquanto filho de Deus. Os homens de Roma, os líderes de Roma, apresentaram Jesus e Barrabás diante do povo e deram a eles o direito de escolher quem eles deveriam libertar. Se Jesus, aquele que luta com o amor e com a entrega sacrificial, ou Barrabás, aquele que lutava com a espada para libertar Jerusalém, os judeus, do jugo de Roma. Os judeus escolheram Barrabás, o da força, o da violência, o da guerra, e não Jesus, o do amor, da paz, do sacrifício.
E o que Stanley Jones está nos apontando é que quando eles escolheram o caminho de Barrabás, o caminho da luta e da força por meio da guerra, eles pereceram por esse caminho. A mesma violência que eles legitimaram em Barrabás foi mais tarde a violência que os próprios romanos usaram com os judeus para destruir a nação deles. Nesse dia de quinta-feira, o que eu quero aquecer o seu coração te desafiando por meio dessas palavras de Stanley Jones é a pensar se você não tem escolhido o método da luta e da força. E se você tem feito isso, certamente mais cedo ou mais tarde, você perecerá pela escolha da espada. Talvez você tenha escolhido lutar com pessoas, circunstâncias, por meio da violência e da guerra, e não do sacrifício, do amor e da paz. O que Stanley Jones está nos lembrando é que aqueles que escolhem a espada como caminho também morrerão pela espada. Talvez você esteja hoje envolvido em conflitos. E o meu desafio a você, assim como de Stanley Jones, escolha o caminho de Jesus, que é contrário ao caminho da guerra. Escolha o caminho do amor, escolha o caminho do sacrifício. Não escolha o caminho da violência, não escolha o caminho da luta, porque certamente você perecerá por esse próprio caminho. Que Deus te abençoe e até amanhã na nossa próxima devocional.